Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Continuamos nossa oração matutina, iniciando nosso dia com o Santo Evangelho, hoje terça-feira. Damos continuidade ao capítulo 12 do Evangelho de Mateus. Ontem, Jesus, no capítulo 12, chamava a sua geração, daqueles que estavam em volta dele, de geração adúltera, perversa, porque não criam, porque não chegavam à fé. Os versículos 46 e 50 proposto para hoje é um evangelho muito conhecido, principalmente nas celebrações que a igreja realiza de festas de Nossa Senhora. A igreja se utiliza muito desse evangelho. Aliás, se você tem uma boa memória, esse evangelho nós lemos quinta-feira da semana passada, na festa de Nossa Senhora do Carmo. O evangelho diz: naquele tempo, enquanto Jesus estava falando às multidões, sua mãe e seus irmãos ficaram do lado de fora procurando falar com ele. Alguém disse a Jesus: olha, tua mãe e teus irmãos estão aí fora e querem falar contigo. Jesus perguntou àquele que tinha falado: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Estendendo a mão para os discípulos, Jesus disse: eis que minha mãe e meus irmãos, eis minha mãe e minhas irmãs. Pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Certamente, vocês sabem que esse trecho do Evangelho de Mateus, como de Lucas, Marcos, porque os três evangelhos, os sinóticos, eles narram este episódio. Ou seja, mais uma prova de que esse episódio é um fato histórico, aconteceu de fato, Os três vão narrar com muita precisão, mais ou menos igual a narrativa. Não quer dizer que quando um só discípulo evangelista fala, não seja verdade histórica, não é isso. Aqui eu estou dizendo que é mais uma comprovação histórica deste fato, porque os três, Mateus, Marcos e Lucas, narram a mesma coisa. E os nossos irmãos, ditos evangélicos, protestantes, eles se utilizam desses versículos de Mateus para afirmarem que aqui está uma prova de que Jesus, ele como que rejeitou a sua mãe, Maria. Ele vai admitir que Maria não é sua mãe coisa nenhuma? E não é verdade. Primeiro, quinta-feira passada, na festa de Nossa Senhora do Carmo, eu dizia para vocês que a igreja, ela que nos deu a palavra de Deus, a palavra de Deus é fruto da igreja. Esses protestantes que falam mal da igreja, falam mal, dizem que a igreja não usa a palavra, a escritura, Esquecem que eles têm a Bíblia, porque a igreja os deu. A Bíblia não caiu do céu de paraquedas, com capa e zíper, como diz nosso amado, querido Dom Henrique Soares. Mas a Bíblia é fruto de uma história, de uma história de um povo. E a igreja que nos ofereceu e que nos dá. Foram mais de 1500 anos com uma única escritura. E se a igreja quisesse esconder esse texto, ela teria colocado debaixo do tapete, nem o lia, passava olhos grossos sobre essa palavra, como eles fazem. Porque aquilo que não lhes interessa, se vocês observarem na Sagrada Escritura, eles passam vista grossa. Eles só pegam versículos, pautados de interesses. Mas aqui não estamos para criticar nossos irmãos protestantes. É só um pequeno comentário.
Mas pelo contrário, a igreja usa esses textos na maioria das festas marianas. Ontem, Jesus chamava os judeus de geração perversa e adúltera. Perversa, porque se perdeu no decorrer da história. Adúltera, filho do adultério, filho bastardo, porque parece que já não são filhos mais originais, é de um outro relacionamento, se corromperam. E hoje Jesus está falando à multidão, o povo gosta de escutar Jesus, e alguém chega e fala: tua mãe e teus irmãos estão aí fora à tua procura. E Jesus fala para aquele que falou: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? E apontando para aqueles que o escutavam, ele diz: eis minha mãe, meus irmãos, minha mãe. Pois todo aquele que ouve a palavra de Deus e a põe em prática, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Ou seja, queridos, Jesus no evangelho de hoje, continuando de ontem, Jesus disse que os laços que nos unem a Deus já não são mais os laços sanguíneos. Eu falava ontem que para ser judeu, a pessoa precisava nascer. Não tem como virar judeu. Ela nasce. Ou seja, o laço deste povo de Deus no Antigo Testamento é o laço sanguíneo. Se você nasceu fora do povo judeu, você é pagão, você não pertence ao povo de Deus. Agora Jesus está mostrando outra realidade. O laço que nos une a Deus não é mais o laço de sangue, mas a fé. E a fé que gera em nós a obediência. Porque todo aquele que ouve a palavra e a põe em prática e obedece, este é meu irmão, minha irmã, minha mãe. Os laços de familiaridade nosso com o Senhor é o laço de fé. O laço de fé que nós recebemos no batismo, que a igreja nos deu. Porque, como eu sempre repito, a fé que eu professo, que você professa, não é nossa fé. Nós professamos, nós confessamos a fé da igreja. Eu não posso inventar uma fé. Eu não posso inventar uma doutrina. A fé é a fé da igreja. A fé apostólica. Aquilo que foi recebido dos apóstolos nos primórdios. Ninguém tem autoridade para hoje mudar isso. Mudar isso. Não. São João Paulo II, quando levantaram, há uns anos atrás, a questão do sacerdócio para mulheres, o Papa fechou toda a possibilidade. Quando ele diz: eu, na autoridade que me foi otorgada, e seguindo o ensinamento dos apóstolos, ordeno que o sacerdócio ministerial não pode ser conferido a não ser a pessoas do sexo masculino. Acabou. Acabou. Cessou. Não pode aparecer um papa aí, um cardeal, um papa, e querer mudar isso. Está encerrado esse ponto. Ponto final. Não é o papa que é dono da igreja. Não é bispo, não é padre, não é agente de pastoral. Portanto, os nossos laços que nos unem é a nossa fé. O que te faz igreja não é simplesmente ter sido batizado um dia quando você era criança, teus pais levaram à igreja e você traz na pasta dos seus documentos um comprovante de batismo. Não. O que te faz católico
É a tua obediência à igreja. É a tua capacidade de escutar a igreja. Então, se você quer fazer o que você quer, você não é católico. Se você não obedece a palavra, você não é cristão. Quem são meus irmãos, minhas irmãs e minha mãe? Todo aquele que faz a vontade de meu Pai. É o laço da fé. E o que me faz obedecer a palavra? A minha fé. Por isso, queridos, nessa terça-feira, diante deste evangelho, olhemos para nós mesmos. Peçamos a Deus a